Olá amigos, aqui é Diário do Atirador com mais um vídeo aí pra vocês. Meu nome é Thiago Almeida, eu sou atleta e instrutor de tiro e nesse vídeo nós vamos tratar sobre 5 mitos muito comuns a respeito de munições. Então se acomoda aí e vamos pra vinheta. Existem várias razões que a gente pode enumerar aqui de por que existem tantos mitos envolvendo armas de fogo, né? Parte disso é Hollywood, outra parte é o próprio desarmamento, que faz com que o conhecimento sobre as armas fique escasso por aí. Tem os videogames também, que tem sua colaboração, mas muito também vem de nós mesmos, atiradores, que acabamos perpetuando mitos e passando adiante certas coisas que não são bem verdade. Então nesse vídeo eu quero citar aqui 5, e apenas 5, porque tem muito mais, mitos envolvendo munições. O primeiro mito que a gente vai abordar aqui é que existe aquela munição mágica do fabricante XYZ que eu vou comprar, vou colocar na minha arma e vou resolver o problema com um disparo apenas porque a munição é pica das galáxias. Na verdade, na vida real, isso é um grande mito. Especialmente quando a gente está falando de pistola, a natureza dos ferimentos é praticamente indistinguível do calibre, do tipo de munição empregada e tudo mais. Na vida real, existem basicamente 3 formas de você neutralizar um agressor. Todas elas diretamente envolvidas com o sistema nervoso central. Então, ou você vai impactar diretamente o sistema nervoso central, ferindo a região da coluna ou do cerebelo, ou você vai afetar isso indiretamente, né? Pode ser tanto pelo efeito psicológico, que você faz com que o agressor desista daquela agressão, porque ele tem medo de morrer, enfim, enfrentou resistência e tudo mais, que é sim bastante relevante, tá? Mas a gente não pode contar com isso. Ou você vai causar um choque hipovolêmico, fazer com que a pressão sanguínea dele baixe a tal ponto que falte a oxigenação no cérebro. Tá? Isso você vai conseguir fazer com localização, acertando grandes vasos ou colocando muitos disparos cadenciados em bons lugares para poder realmente parar o seu agressor instantaneamente. Quando você vê esse tiro único mágico que acaba com o problema, naqueles vídeos de reação, de legítima defesa que de vez em quando circulam no WhatsApp, pode ter certeza que aquele disparo causou uma incapacitação mecânica. Ou ele atingiu alguma vértebra da parte da perna que realmente desmontou o esqueleto, ou ele atingiu o sistema nervoso pela medula e causou uma paralisia, ainda que temporária, naquele agressor, que fez com que ele caísse instantaneamente. Tá? Na vida real é muito, muito raro acontecer uma coisa desse tipo. Outro mito já voltado para a realidade dos atiradores é que as munições treina e munições NTA não são passíveis de usar para recarga. Isso é um grande mito. Eu sempre recarreguei munições NTA, sempre recarreguei munições treina, sem problema nenhum. O mito da munição treina é que o estojo era mais fino ou reutilizado e que não tinha uma boa durabilidade. Isso é total mito. E na NTA, sim, você tem um problema com o crimp da espoleta, que pela natureza dos componentes da NTA, a espoleta precisa ser crimpada, isso dificulta um pouco a recarga, você às vezes tem que fazer uma escariação ali no bolsão da espoleta, ou você vai tacar na máquina mesmo de qualquer jeito, espoletando com cuidado, vai ter que fazer um pouco mais de força, às vezes danifica algumas espoletas na recarga, mas você pode fazer tranquilamente. Se você tem interesse em recarregar ou já recarrega NTA e quer um pouco mais de praticidade, entra no link aqui embaixo que eu estou colocando, que é o Mundo do Atirador, que é patrocinador aqui do canal, e você vai poder comprar um desespoletador manual e o escariador também, que são ferramentas extremamente úteis para quem recarrega esse tipo de estojo, vai poupar bastante da sua recarga, do seu tempo, e você pode usar o cupom aqui do Diário do Atirador, DA5, para você ter 5% de desconto em qualquer item lá do site, tá? Mito número 3 é que uma munição detonada fora da arma ainda assim pode ser capaz de atingir alguém e ferir até mortalmente. Esse mito nós vamos dividir um pouquinho, porque embora ele seja um mito pelas razões que as pessoas falam, pode acontecer sim de um acidente desse tipo até causar uma lesão letal, mas é muito, muito pouco provável, tá? Primeiro porque a arma de fogo ela é nada mais nada menos do que um dispositivo que fere a espoleta, causando aquela detonação inicial dentro do cartucho de munição, mas tem que ter um cano para ver o direcionamento dos gases, para que aquele projétil possa ir em uma direção apenas, né? Toda aquela concentração de gases empurra o projétil para frente, né? Fazendo com que ele adquira velocidade e adquira uma direção. Se uma munição estoura fora da arma, como já tem alguns vídeos aí que acontece, o efeito não vai ser muito diferente de um cabeção, de um estalinho. Basicamente, a munição vai estourar para todos os lados, aquela pressão vai se expandir para todos os lados e os componentes da munição podem até ser arremessados a alguma distância. O mais provável é que o estojo abra, o projétil role e haja só barulho. Tá? Mas pode acontecer de um estilhaço, especialmente do estojo, vir a ferir alguém.
mas é muito pouco provável, essa lesão vai ser muito pequena para poder causar aí um dano letal. Mito número 4 é muito comum nos videogames e filmes de apocalipse zumbi, né? Que a munição de calibre 12 se espalha e é por isso que ela é ideal para defesa, porque você pode, inclusive, com um tiro só, incapacitar múltiplos agressores. Nos jogos de videogame é a coisa mais normal do mundo. Você dá um tiro, morrem 4 ou 5 inimigos. Nos filmes é a mesma coisa. A verdade é que, na vida real, uma munição de calibre 12 não espalha tanto assim, né? O espalhamento de um agrupamento de calibre 12, a depender do tipo de munição que você usa, não vai passar ali de algumas polegadas a cada 5 ou 10 metros, tá? Então você vai ter um agrupamento crescendo que não vai passar de muito mais do que isso aqui, tá? Isso se for bem longe já, com um chumbo bem fino. Quando as pessoas usam chumbos para defesa, geralmente se estão falando de balote, chumbo SG ou no máximo aí um chumbo 3T. Tá? Esses chumbos são bem menos projéteis que tem dentro do cartucho, são projéteis maiores em tamanho. O chumbo SG são apenas 9 bagos de calibre aí próximo do 9mm e que eles vão espalhar a uma distância não tão grande assim. Eu vou mostrar aí para vocês uma pista minha de chumbo SG, que você tem alvos metálicos ali, esse alvo no meio vermelho é um alvo de penalidade, então ele não pode ser derrubado, e a gente precisa derrubar os metais na lateral, sem derrubar esse metal central aí. Então a técnica para isso também é um pouquinho de sorte, porque o agrupamento desses bagos nunca é constante, ele é bastante errático. E aí depois eu atirei nos papéis ali, vocês vão ver os resultados aí no papel para você ver a dispersão a uma distância de 20 metros. E por último, outro mito prático aqui na realidade do atirador brasileiro é que a munição NTA serve para defesa, né? Tem muita gente que defende que a munição NTA é a mesma coisa da defesa, você só vai economizar, quem fala o contrário é porque vende munição, é lojista que quer ganhar dinheiro, etc, etc, etc. Bom, eu posso falar para vocês, sim, eu até tenho uma loja, eu tenho um clube e por isso que eu posso dizer para vocês com propriedade. Aquilo que fica escrito na embalagem da munição, que é munição exclusiva para treinamento, não é por mero acaso. É uma munição que é feita em massa, a ideia dela é ser usada para treinamento, então a CBC capricha na produção ali, bota a roda para girar nas máquinas o tempo inteiro e não estão tão preocupados assim com o controle de qualidade. A ideia é fazer volume mesmo para poder usar para treinamento. Se tiver uma falha ou outra, é mais uma oportunidade do operador treinar uma pane ali. Então, a taxa de falha dessas munições é bastante elevada, tá? Eu já disparei literalmente milhares de NTAs. Muitos milhares, talvez dezenas de milhares. E no stand onde eu trabalho o dia inteiro, são disparadas ali dezenas e dezenas de milhares de vezes munições NTA e eu vejo a probabilidade de falha, eu vejo as falhas acontecendo o tempo inteiro. É uma taxa média aí de 1%, então a cada 2 caixinhas de NTA você vai ter uma falha pelo menos, tá? E é uma coisa bastante grave, você quer arriscar isso na sua vida, numa situação de defesa real, você colocar justamente aquela munição do teu carregador de defesa, eu não arriscaria, eu não acho que vale a pena, até porque para defesa você precisa de 2 carregadores ali, tranquilo, não é um gasto excessivo, é uma munição que vai durar aí 1 ano, tranquilo, então é uma besteira você pensar em economizar isso. Você até poderia estar acumulando munições NTA se você está preocupado com o apocalipse zumbi, tá? É uma munição que não tem uma validade tão alta quanto as munições tradicionais, mas ainda assim elas podem servir sim numa emergência sem problema nenhum, só vai ter uma taxa de falha maior. E é isso aí, esses foram os primeiros 5 mitos que eu abordei aqui no canal sobre armas. Se você gostou desse tipo de vídeo, coloca aqui embaixo nos comentários se você quer saber mais alguns mitos, tanto com arma de fogo, quanto com legislação de armas, quanto com balística e tudo mais. Eu vou deixar esse quadro aberto, se vocês gostarem desse formato, eu posso fazer outras edições. Então, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, colocar seu comentário. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!